Apresentamos Opinião Espírita segundo Leon Denis, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o nosso Opinião Espírita segundo. Hoje vamos ouvir as opiniões, saber as opiniões de Leon Denis, esse grande filósofo que, contemporâneo de Kardec, se aproxima do mestre de Lyon e ali começa a sua participação no movimento espírita nascente. Então, Leon Denis foi dito que se Allan Kardec não conseguisse cumprir a missão, ele seria o que daria sequência, ou faria o estudo relacionado ao Espiritismo. Allan Kardec, com certeza, deu conta de tudo. Leon Denis passa, então, a ser o grande divulgador e o grande pesquisador, o grande analista do Espiritismo. E nós vamos estudar hoje um momento do livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro muito interessante, que é um ícone, né, dentro dos livros clássicos do Espiritismo, que eu convido você a ler, se você ainda não fez isso, convido você a conhecer essa obra do Leon Denis. Ele é uma pessoa que trabalhou ali lado a lado, né, com todo aquele espiritismo nascente, desde menino, desde jovem, ele se interessa pelo espiritismo, e muito embora mais novo, bem mais novo que Kardec, mas ele adentra esses portais do conhecimento espírita e se torna grande trabalhador junto ali ao Camille Flammarion, à Dona Amélie Baudet, né, depois do desencarne de Allan Kardec. Então, o trabalho de Leon Denis é um trabalho muito, muito poderoso, muito profícuo, né, com muitas informações que nos deixam com bastante material para ser estudado, para ser analisado, como esse que vamos fazer hoje, né? Nós escolhemos, para estudarmos a opinião de Leon Denis, nós escolhemos quando ele fala sobre a vontade. Isso está na sequência dele, As Potências da Alma, que está lá no livro. Então, ele vai falar sobre a vontade. E nós vamos trabalhar isso hoje, porque realmente a vontade é o que determina. O desejo, ele é meio travesso, meio rebelde, né? Às vezes nos coloca em situações bem difíceis, bem complicadas. A vontade não, a vontade ela é tranquila, ela nos ajuda, ela nos convida a refletir sobre aquilo que nós estamos buscando como conteúdos para nós, seja de qualquer maneira, de qualquer forma, seja o que for. Mas ela estará sempre nos orientando, dizendo, olha, veja bem, será que dá para você fazer? Você tem condições? O desejo não. O desejo eu saio atabalhoadamente, muitas vezes, e não dou conta do problema que eu posso estar criando para mim, ou cada um criando para si. Então, esse estudo sobre as potências da alma, a vontade, ele sempre esteve na nossa pauta de passar para as pessoas. Sempre queríamos fazer isso. E agora vamos aproveitar essa oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre a vontade, né? Segundo Leon Denis. Então, vamos começar o estudo dizendo aqui, né? Vamos trazer para nós, né, este estudo dentro daquilo que Leon Denis propõe, né, para nós. Então, vamos lá. Opinião espírita segundo, né, o filósofo Leon Denis. Daí, vamos dar sequência, né, então, aqui os slides. Então, ele vai dizer, olha, olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos. Fechemos o nosso entendimento às coisas externas. E depois de havermos habituado os nossos sentidos psíquicos à escuridade e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas, ouviremos vozes fortificantes e consoladoras. E o Denis, então, está nos convidando a fazermos uma introspecção. O dia a dia é muito corrido, né? E quase sempre nós não temos tempo para isso.
porque temos que dar atenção àquilo que, com certeza, está na nossa pauta reencarnatória. O nosso trabalho, a nossa família, o social. E a gente vai vivendo tudo isso sem uma apropriação de valores reais nessa relação toda que temos. Então, a nossa consciência, ela precisa da nossa atenção. Por quê? Ela está sempre capturando coisas novas, que interagem com o inconsciente. O inconsciente está bem arquivadinho em nós, como lembranças, como arquivos, como potências adquiridas pelas nossas experiências anteriores. Então, tudo que nós fizemos está arquivado, está conosco. Né? Nós ainda temos muito pouca coisa arquivada, porque nossa vivência ainda é pequena, ainda é muito nova. Nós somos aqueles filhos de Deus que agora está tentando acordar para a vida, que a gente chama de despertar a consciência. O inconsciente ele interage com a consciência o tempo todo. Se o eu, né, se esse profundo eu, não tomar conta dessa interação, não ficar atento a essa interação, pode ser que o inconsciente venha com mais força numa determinada hora e abafe a consciência. Então, a pessoa fica um pouco deslocada, ela começa a não ter muito conhecimento nem de si mesma. A gente vê muito isso nos processos de loucura. Lembra quando o Dr. Bezerra de Menezes falou loucura sob novo prisma? Exatamente isso. Por quê? Porque a loucura passa a ser entendida de uma maneira diferente. É o assalto do inconsciente. Esse estudo começou a ser trazido para a humanidade lá através de Freud, Charcot, Adler, e mais tarde Leon Denis e também o Jung começaram a dar uma sequência a esse processo, entender esse processo da interação inconsciente-consciente. Então, dentro de nós, há muita coisa guardada, muita coisa que já foram resolvidas, né? Que hoje são arquétipos poderosos que nos fortalecem a vida, que nos dão sustentação na vida. Que é um exemplo? Quando você caminha, né? Você vai trocando os passos sem pensar. Quando você lubrifica os olhos, né? Quando você se alimenta, o seu organismo já dá conta da digestão. Então, isso já são arquétipos formados, né? Por experiências múltiplas, repetidas aí ao longo das nossas evoluções, das nossas reencarnações. E há coisas que não estão consolidadas, coisas que não vão fazer bem para nós. Então, vão ficando lá naquele esperando serem resolvidas, que o Jung chama de complexo, Joana de Ângeles também, são os nossos complexos. Ou seja, eu tenho que resolver aquele processo. E aí, o que ele fala? Vamos pensar um pouquinho, nós vamos ver como é que estamos. Vamos ver que nós já estamos livres desses complexos, né, que nos prende, que nos torna pessoas estranhas, muitas vezes irritadas, muitas vezes violentas. O que está acontecendo conosco? Se eu vivo um momento que eu tenho um ato de violência, sim, sabe? Mesmo que eu não faça essa violência física, mas eu faço violência mental. Será por quê? O que está acontecendo? O que está pegando? Né? É isso que Leon Denis nos propõe. Né? E outra coisa, não é só coisas perigosas que nós temos coisas magníficas também guardadas em nós, né? Em épocas passadas, quando nós estivemos, né, em realizações bem sublimes, muito embora a nossa pouca evolução, mas a gente já fez coisas maravilhosas, né? Muito interessantes, coisas que estão guardadinhas lá para nos potencializar para o bem. Então, o que ele fala? Você vai ver surgir luzes inesperadas, vamos ouvir vozes fortificantes e consoladoras. Por quê? Porque esses arquivos, eles vibram, eles são frequenciados, né? Eles não estão lá parados, mortos, não estão vibrando. O inconsciente vibra o tempo todo. E aí você começa a ouvir e decodificar essas frequências. Aí você começa a saber coisas, eu sei disso, isso aí. Né? Às vezes você vai ler um fato histórico, você está sequência. Às vezes você está lendo um livro desses livros bem mais profundos, você está lá na linha 3, 4 da página 20,
você já está deduzindo a linha 40. Quando você chega na linha 40, você já sabia. Não sei se você já viveu essa experiência. Então, isso aí significa que são os arquivos que você tem e que bastou que você desse uma mexidinha lá, né, com a sua vontade de ler, para que ele viesse à tona. Você fala, olha, eu já sei disso, que interessante. Quando o doutor Bezerra de Menezes ganha do doutor Travassos o livro, o primeiro volume lá que ele pega do Livro dos Espíritos, que ele vai ler, né, que ele vai ler indo para casa, no bonde, depois ele fala para o doutor Travassos, parece que eu já conheci isso aqui, tudo que eu já sei, porque já estava arquivado nele. Né? Então, um belo exemplo esse da gente pensar nessas coisas inesperadas, né? Fortificantes e consoladoras, que o Leon Denis comenta aqui conosco. Né? Então, ele vai dizer, mas há poucos homens que saibam ler em si, que saibam explorar as jazidas que encerram tesouros inestimáveis. E gastamos a vida em coisas banais, improfícuas. Percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas, cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Olha, por que estamos trazendo este estudo, essa opinião do Leon Denis? Porque ele é muito claro, né? A gente ouve falar muito psicologia, né? Muitos esses termos da psicologia. Leon Denis está falando todos esses termos da psicologia, mas de uma maneira fácil da gente entender. Os tesouros arquivados. Né? O que são? São as marcas que estão no nosso inconsciente. Nós estávamos falando ainda há pouco. São essas marcas que estão guardadas lá, que podem ser coisas maravilhosas. Vou contar para vocês. Certa feita, nós estávamos numa reunião mediúnica e estávamos no papel de doutrinador, né? Quando surge lá um irmão muito violento, sabe? Dizendo que ia perturbar a vida daquela pessoa que estava próxima, que ele ia acabar com a vida daquele ser que ele dizia estar obsidiando, aquela coisa toda, né? E por mais que a gente tentasse conversar com ele, não dava. Infelizmente, não conseguia. Eu não tinha argumento mais com ele, porque ele estava muito violento. Então, em determinado momento, quando vimos que nós não daríamos conta daquilo, e que ele sairia vencedor enquanto um espírito obsessor, então nós fizemos uma prece rapidinha ali, Senhor Jesus, por favor, me mostre alguma coisa de bom que esteja arquivado nele, para que a gente possa conversar com ele. E daí eu vi um quadro muito bonito, né? Ou seja, meio dramático, mas interessante. Uma criança, um menino de uns 10 anos, estava se afogando, né? E uma mão poderosa puxa o menino para fora do rio. Eu pensei, ele está arquivado nele, ele fez isso. E aí nós falamos com ele assim, pois é, meu irmão, que interessante, hoje você quer tirar a vida de alguém quando você salvou a vida num tempo passado. Lembra daquele menino que estava afogando e você tirou do rio, salvando a vida e fazendo aquele ato tão maravilhoso que trouxe para você ganhos muito grandes no campo da sua espiritualização, no campo da sua moral, da sua ética. Aí ele começou, como é que você sabe disso? Eu falei, sim, você está me dizendo, a sua mente está me dizendo isso. Então, o seu tesouro íntimo está te convidando a buscar de novo momentos como aquele. Momentos de salvar, não momentos de destruir. E foi muito interessante. Ele ficou muito encantado. Ele falou, como é que é possível? Isso não está guardado dentro de você. É seu isso. Nós só conseguimos capturar, né, através da ajuda do nosso Mestre Jesus. Então, veja quanta coisa magnífica você traz em você. E aí, meus amigos, o que aconteceu? Ele começou a chorar, né? E tomou rumo de casa, né? Com os mentores amigos. Então, é assim, nós temos coisas que nós não sabemos. Sabe? Às vezes a gente fazia aquela taxada de doce, né? E entregava para aquelas pessoas ávidas do alimento, e aquelas pessoas nos agradeciam tanto, né? Falavam, oh, que coisa boa. Isso tudo está arquivado, isso tudo são valores que nós temos. Então, imagina a quantidade de coisa que você tem guardado dentro de você. Já imaginou isso, né? Então, ele fala, para que gastar a vida com coisas banais, improfícuas, né?
viver sem nada saber da gente? Sem nada saber dessas riquezas psíquicas? Pensemos nisso. Leon Denis está sendo aqui um filósofo e psicólogo ao mesmo tempo, né? Então está ele aí, né? O filósofo Leon Denis, que nós devemos sempre buscar como um companheiro de jornada que nos ajudou e nos ajuda até hoje, né? Com o seu trabalho aqui no movimento espírita brasileiro. A outra, que é a outra parte interna e profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Então, uma parte vive as coisas banais da vida, que é o ego, aquele ego centrado nos vícios, né? E a outra parte são as virtudes, é do eu profundo, que todos somos, né? Então, aquele templo de Deus em nós. Nós vamos lembrar, né, sempre que Deus está comigo, né? E então eu vou buscar esse conhecimento, vou buscar que isso seja para mim um fator preponderante de forças para eu conseguir vencer as etapas que eu preciso vencer. Olha, veja bem, cada um de nós aqui, encarnados no mundo, né? Então, eu, você, o outro, a outra, todos nós temos uma tarefa a cumprir. Cada um da sua necessidade. Então, eu tenho tentado cumprir a minha. Né? Você está cumprindo a sua. Então, essas tarefas reunidas, um dia vencidas, concluídas, nos garantem acessos a campos superiores da consciência. No que garante acesso aos campos superiores da consciência, nos leva para momentos melhores, para colônias espirituais com mais avanços. Né? Então, a tarefa é nossa. Então, nós vamos reencarnar e aí é dado para nós uma tarefa. Vamos cumprir essa tarefa com tranquilidade, sem brigas, sem rebeldias, sem vitimização, sem nada disso. Nós estamos aqui. Não somos santos ainda, né? Estamos nessa luta para vencer as nossas más inclinações, como diz lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? na questão da perfeição. Então, nós estamos vencendo essas etapas. E por isso que nós temos que trabalhar esse eu profundo. Enquanto que o ego, essa coisa muito superficial, que me consolida nos vícios, ou me convida o tempo todo para os vícios, esse tem que ser vencido. Eu tenho que vencer meus vícios. Vício é tudo aquilo contrário à virtude. Né? Então, vícios são aquelas coisas que me prendem, tá? Me prende nele. Então, eu tenho um vício X. Então, toda vez eu tenho que dar sequência, eu tenho que acalentar esse vício. Como se fosse um bebê rebelde, uma criança rebelde, né? Que eu vou lá e dou aquilo que ele quer para ver se ele me deixa em paz. Então, esse é o vício. A virtude me liberta, porque ela me deixa ver caminhos futuros. Então, o que a gente quer? Viver consolidando vícios? Dando coisinhas para a criança rebelde, né? Tem um arquétipo chamado, né, a criança rebelde, né? Que é essa criança viciosa que está dentro da gente, que é essa matriz de vícios que a gente tem. Pensa bem, pensa nisso. Toda vez que você tiver vontade de beber uma bebida alcoólica, é essa criança rebelde te gritando, me dá jeito aí, eu estou precisando disso. Aí você vai lá e faz. Então, você está alimentando a criança rebelde. Na hora que você diz para ela assim, não, eu não vou fazer isso, eu não quero mais isso. Não é só bebida, qualquer outra coisa. Né? Eu não quero mais isso, de jeito nenhum. Agora eu sou outra pessoa, estou buscando o meu eu profundo, estou expandindo as minhas forças, as minhas virtudes. Aí você vai vencer nessas etapas. Não é? Isso é muito importante, sabe, gente? Muito sério tudo isso e muito necessário aos nossos entendimentos. Tá? Bom, através desse eu profundo, né, estamos em comunhão com o Pai que habita em nós. Segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é o foco de todo o amor, o princípio de todas as ações. Por um desses centros, perpetuamos-nos em mundos materiais, onde tudo é inferioridade, incerteza e dor, e pelo outro temos entrada nos mundos celestes, onde tudo é paz, serenidade e grandeza. Aí você pergunta, o que você quer? Você quer viver nesse mundo aqui, né? Que é um mundo, né,
só de coisas materiais, onde tudo é inferioridade, onde tudo é incerteza, onde tudo é dor. Principalmente a dor pela aceitação e consolidação dos vícios, porque isso vai gerando dor, né? Vai gerando. O que não é para o crescimento do espírito tem que ser lançado fora. Você se alimenta. Aquilo que não for bom para o teu corpo, você lança fora. Não é assim que Jesus fala? Tem que ser lançado fora, para não perturbar a harmonia do organismo. Assim também as nossas buscas, as nossas sequências psicológicas e de vida. Aquilo que não for bom para o self, para a expansão do self, tem que ser lançado fora. E muitas vezes com incertezas, com decepções, desilusões e com dor, com enfermidades. Então, para que eu vou ficar buscando essa coisa para mim, né? Qual é o objetivo de consolidar ou de alimentar o vício que eu tenho? Então, por isso que ele pede para a gente fazer uma introspecção, saber quais são os vícios que eu tenho. Aí eu faço uma lista de prazeres, né? O que me dá mais prazer? Depois, em segundo lugar, o que dá mais? Eu vou fazendo uma lista. E aí depois eu analiso esse prazer que eu busco. É vício ou é virtude? Se for vício, você tem que tomar essa decisão, deve tomar essa decisão, né? É uma proposta, né? É uma opinião de Leon Denis, você deve tomar uma decisão de corrigir, de não dar alimento para o teu vício, né? Seja ele o vício que for, tá? Não estamos aqui classificando nenhum vício, seja ele qual o vício que for. Porque aí, toda vez que para você vencer um vício, vamos conversar sobre isso, quer ver? Para você vencer um vício, você tem que ter renúncia a ele, certo? Então, você tem um determinado vício. Aí, o que faz? Você quer melhorar, você quer corrigir esse vício. Então, a primeira coisa é você renunciar ao vício. Eu renuncio ao vício. Não vou fazer mais. Vai doer, mas você tem que ser uma pessoa abnegada. Você nega aquele vício. No princípio vai ser difícil, muito difícil. Mas à medida que você vai fazendo essa negação ao vício, né, pela renúncia a ele, você vai criando outro arquétipo, que é um arquétipo de virtude para vencer esse vício. Esse arquétipo vai crescendo, crescendo, crescendo e vai te dando forças para você vencer o vício. Então vai chegar uma hora que você não terá mais o vício, você eliminou o vício. Não faz mais parte de você, porque você criou uma virtude através da renúncia. Por isso a importância da renúncia. Se você não fizer isso, se eu não fizer isso, nós vamos ficar com vício. É difícil sim, meu irmão, minha irmã, mas é necessário. Ninguém vai fazer isso por mim nem por você. Somos nós que temos que fazer. Ficou claro para você a importância de sermos pessoas em busca, né, de coisas superiores, né? Porque ele fala aqui, olha, pelo outro, né, por essa busca do eu profundo, virtuoso, nós temos entrada nos mundos celestes, onde tudo é paz, serenidade e grandeza. E, acima de tudo, movimento sempre constante na evolução. Então, vou sempre me potencializando, e você se potencializando para coisas superiores. Então, a escolha é nossa. Mantenho o vício ou venço o vício pela renúncia que se transforma em virtude? Pense aí o que você gostaria, né? É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. A sua mobilidade constante, sua variedade infinita, oferecem limitado acesso às influências superiores. Então, é preciso saber se concentrar, colocar o pensamento acorde com o pensamento divino, né? Então, os pensamentos flutuam sem cessar. O pensamento ele é gerado pelo sentimento. Então, eu tenho um estímulo, né, interno ou externo, eu gero uma emoção, a emoção busca nos sentimentos, os sentimentos buscam na memória, nos afetos, cria. A proposta é positivo, é negativo o sentimento, isso vai para o pensamento fica flutuando dentro daquilo que
que o sentimento colocou para ele. Olha, isso é negativo. Então, os pensamentos serão negativos. Se for positivo, os pensamentos serão positivos. O que ele está colocando aqui para nós? Né? Que a gente deve buscar só positivar os sentimentos, para que o pensamento seja positivo. Né? Então, pela vontade, nós vamos dirigir esses nossos pensamentos para o positivo, porque a vontade é uma potência. A vontade determina. Não é? Eu tenho essa vontade de fazer isso, não o desejo, entendam bem. O desejo é irrefletido, a vontade é refletida. Então, quando eu tenho uma vontade, que é um status refletido, eu consigo, né, dirigir os meus pensamentos para um alvo melhor, né, para não ficar aí flutuando sem cessar. Então, a mobilidade, né, do pensamento, a sua variedade, oferece ilimitado acesso a influências superiores se eu tiver pensamentos positivos. Então, eu vou sempre entrar em influências superiores. Então, ele vai dizer que é preciso saber se concentrar, colocar o pensamento de acordo com o pensamento divino, porque aí eu vou estar sempre em sintonia com esse divino que está em mim, que está habitando em mim. E se eu entro em sintonia com esse divino, eu ativo a minha proposta, né, de filho em busca de Deus. É um momento, meu amigo, minha amiga, esses momentos são interessantes e nós temos que pensar nisso com mais propriedade, sabe? Eu sei que a sua vida é tensa, é agitada, você tem que fazer muitas coisas. Tudo bem, você vai fazer as suas coisas, mas vai dar um tempinho também para isso aí, dentro da proposta de Leon Denis, dentro da opinião dele a respeito daquilo que a gente está vivendo. Não é? Agora, tudo bem, você não quer, sem problema, mas está aí a orientação do Leon Denis. Tá? E uma orientação extremamente interessante, aí está, né? Você, então, se flutua nos pensamentos positivos. Veja, então você está em você, né? Na sua construção da sua espiral, que é essa coisa aqui embaixo, ó, você está se construindo na espiral. Como? Com pensamentos elevados, em busca do divino que está em você e que espraia em você. É isso. Então, essas figuras assim, a gente não pode levar como conta de uma coisa bonita ali, não. Tem que saber o que está dizendo a figura, o que eu estou. Eu estou dentro dessa figura. Né? Aí pode ser tanto um homem quanto uma mulher. Né? Então, eu tenho que me desnudar de tudo aquilo que eu trago de preconceitos ou de conceitos para entender essa vontade divina a meu respeito. Né? Francisco de Assis fez isso, não fez? Ele, quando foi questionado lá pelo pai dele, né, que dava roupa para ele, o pai disse, não, tirou toda a roupa, ficou nu na frente de todo mundo, né, para mostrar, eu não preciso disso, eu estou perante meu pai, e perante meu pai eu me desnudo para que eu receba as influências que ele me manda. É um projeto complexo, né? Muito complexo. É muito diferente dessa nudez banal que a gente vê por aí. Percebe, meu amigo, minha amiga? Então, vamos lá. Então, a alma humana é fecundada pelo Espírito Divino, que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas, preparando-a para a vida do espaço, cujos esplendores ela começa fracamente a entrever desde este mundo. Então, o nosso mundo vai nos dar alguma condição de entrevermos coisas superiores, com certeza, mas ainda é pequeno. Mas é preciso, né, que a gente seja fecundado por esse Espírito Divino, ou seja, por esse divino que está em mim. Nada de místico, nada de mítico, nada disso. É esse divino que está em mim. Está em você. Então, isso está nos envolvendo, né, e nos tornando aptos a realizar nobres tarefas. Nobres tarefas sempre ligadas ao bem, à caridade, à justiça, ao amor. É o caminho. Então, é quando você renuncia para o bem do outro, você cria força para você. E uma renúncia para o bem do outro te fortalece dentro dos seus conteúdos de nobreza. É meio estranho, né, falar isso. Às vezes a pessoa fala assim, mas isso é tão difícil. Não. Sabe por que é difícil? Vou te explicar por que é difícil. Porque a gente nunca viveu isso. A gente nunca
teve essa possibilidade de uma informação dessa e de viver isso. Por isso que ele é difícil. Mas no momento em que eu quero viver isso, o difícil acaba. Não é? O difícil só é enquanto eu não conheço. Eu conheci. Né? Os espíritos elevados veem e ouvem os pensamentos uns dos outros, com os quais são harmonias penetrantes, ao passo que os nossos são, ao mais das vezes, somente discordâncias e confusão. Nós estamos muito ligados a que o mundo físico, né, tem muito pensamento em discordância, em confusão. E se a gente não tomar cuidado, a gente entra nesse campo aí. Às vezes você está assim, de repente você começa a ficar nervoso, nervosa, você começa a ficar irritado. Mas não é por você, é porque você entrou na frequência disso que está aí. Então fica no ar, fica pairando no ar. Né? Aí você não está muito consciente, né, das suas necessidades de buscar nobrezas o tempo todo, né? Tem que ser o tempo todo. Aí você entra numa frequência dessa e está você brigando com a sua mulher, com o seu marido, está você brigando com os filhos, do nada você fica irritado, irritada. É hora de parar, fazer uma reflexão. Né? Então você está entrando em pensamentos, né, desarmônicos. Então por isso que nós estamos aqui encarnados, para viver esses momentos e superar esses momentos. Nós estamos na prova, né? Nosso planeta é de prova e expiação. Então, nós estamos na prova e também resolvendo questões passadas. Então, todo momento é um momento de prova, de você estar pronto, né, para viver essa prova e superar essa prova. E não se deixar levar pelo processo, né, terrível que, às vezes, essa prova chega até nós. Né? A vontade é a maior de todas as potências. É, em sua ação, comparável ao imã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais, tal é o segredo da lei da evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações, e dessa forma apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações e prepará-lo para o mais alto grau de existência. Aí que está. Eu li para vocês todo o texto, porque o texto do Leon Denis é muito bonito, ele é muito puro. Né? A gente não pode ficar sem ele. A gente tem que buscá-lo sempre. Né? Então, ele compara a vontade a um imã, né? Que atrai as coisas que nos tragam recursos vitais para que a gente evolua com propriedade. Então, você está evoluindo, eu estou evoluindo. Então, nós temos que trazer isso para a nossa pauta de reflexões. A evolução. No dia que a gente trouxer isso junto com a imortalidade, a gente começa a mudar automaticamente. Porque você vai perceber que você tem um projeto estabelecido por Deus para você e você é imortal. Você tem que estabelecer esse projeto no tempo certo. Pronto. Aí você começa a modificar tudo. Sabe aquela coisa que você valorizava muito? Passa a não ter tanto valor, porque outra coisa superior chega para você. E aos pouquinhos você vai se desligando daquele passado. E vai criando forças, potências em você. Mas é preciso ter a vontade. Né? Aquela pessoa que fica, depois eu vejo, amanhã eu vejo, vou pensar, essa pessoa não vai sair muito do lugar, não. Certo? Vamos lá. O bem atrai o bem, né, meu Deus? Essa que é a grande verdade. Né? Enquanto eu estiver na proposta dos sentimentos negativos, da raiva, da mágoa, da desunião, né? Daquela coisa toda que me atrai para o negativo, eu vou ter problemas complicados com os meus pensamentos que vão me fixar em coisas negativas. Agora, na hora que eu passo a atrair o bem para mim, aí a coisa modifica. Então, tem o bem, não tem só o mal. E tem pessoas que só vê o mal, né? Não, tem o bem. É só saber buscá-lo, é só saber atraí-lo para si. Essa é a grande proposta, né? Bem, o princípio da evolução, ou de evolução, ele não está na matéria, está na vontade. Porque você transita na matéria o tempo todo. Quanto tempo que nós estamos transitando na matéria? Você já leu Evolução em Dois Mundos? André Luiz é muito
objetivo nessa informação, né? Que nós estamos transitando na matéria há muito tempo. Então, para que a gente pudesse sair da ameba até os mamíferos superiores, uma vontade muito grande aconteceu em nós, que é uma vontade instintiva. Agora nós temos que trabalhar essa vontade consciente. Somente assim nós vamos agora dar conta da nossa evolução. Então você tem que ter essa vontade. Qual é a minha vontade? Qual é a busca da minha vontade? Ou então ainda estou muito ligado a desejos? Pense aí. Porque se você estiver ligado a desejos, aí vai ser uma coisa muito, assim, infrutífera, muito pequena, né? Agora, a vontade, não. Né? Bom, esta é simplesmente a consequência daquela. Né? Então, quanto mais a gente tem vontade para o bem, quanto mais nós vamos atraindo esse bem. Então, o princípio superior, o motor da existência é a vontade. E a vontade divina é o supremo motor da vida universal. Então, presta atenção que Jesus sempre falava vontade. Né? É da vontade do Pai, é a minha vontade, é que seja feita a vontade de Deus. Porque a vontade é uma dinâmica que realiza sempre aquilo que é bom para nós. Porque quando eu vou estabelecer vontade, eu analiso muito. Né? Eu estou com vontade de ajudar alguém essa semana, e eu fico analisando. O desejo, não. Eu estou com vontade de fazer isso, eu faço na hora. E, às vezes, o desejo é uma coisa não muito produtiva. Né? Então, nós temos que transformar desejo em vontade. Se os seus desejos são para o bem, transforme em vontade. Porque você vai analisar tudo aquilo que você pode fazer. Às vezes, você está dando uma cesta básica, aí você, analisando, né, você pode dar duas. Olha, eu posso dar duas. Então, a vontade faz isso. Ela faz a gente criar análises das coisas. E analisando, eu construo mais. Eu construo melhor. Por isso que está dizendo que a vontade divina é o supremo motor da vida universal. Porque é pela vontade de Deus que tudo acontece. Não tem lá na Bíblia, fiat lux, né? Faça-se a luz. É a vontade de Deus que a luz fosse feita e a luz se fez. É metáfora, é sim, mas é para a gente entender isso. Percebe? Então, o texto bíblico mostra a vontade de Deus. Então, que a tua proposta seja sempre a da vontade, para que ela possa te elevar a níveis superiores. Aí está uma ação da vontade. Né? Eu estou com vontade, eu realizo. Mas observa que para eu expressar aquilo que eu quero realizar, eu me centro no meu foco. Então, eu tenho que ter um foco centrado, porque aí sim eu expresso aquilo que eu tenho a vontade de realizar. Então, tudo aquilo que sair de mim no campo dos acontecimentos sai dentro do meu foco interno, e não de qualquer maneira. Ficou claro para você, meu amigo, minha amiga? Sabe, esses estudos, eles são muito interessantes, sabe? Esses estudos nos levam a reflexões assim, que a gente, às vezes, nunca fez. Sabe? A gente, às vezes, lê muitos livros, né? Participa de reuniões, participa disso, daquilo, mas a gente não para refletir. Então, esses nossos estudos aqui, nós estamos tentando fazer isso, que a gente reflita naquilo que foi dado a nós para reflexões, que é o caso do Leon Denis, né? E de outros que nós estamos enfocando aqui. É só isso, é só uma reflexão naquilo que eles têm dito para nós ao longo, né, desse tempo aí, principalmente que a doutrina espírita existe. Agora, antes da doutrina também tiveram grandes aforismos, né, grandes estudos, que é para nossa reflexão também. Então, nós estivemos ao contato com o bem o tempo todo, desde a hora que nós começamos a nossa evolução enquanto homens e mulheres. Agora, será que a gente apropriou dessas reflexões e estabeleceu uma dinâmica de vontade? É aí que cada um de nós tem que pensar. É o que Leon Denis propõe. Entre dentro de você, né? E analisa você. Analisa
as tuas sequências, as tuas condições, para ver até que ponto você foi um provedor desse bem para você mesmo. Certo? Bom, continuando, né? É pela vontade, só um instantinho. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Olha que lindo que é isso. Então, cada alma é um foco de vibrações. Lembra que a gente mostrou esse coisa aqui antigamente, antes desse, né? Então, cada alma, né? Que cada alma ele é um foco dessa vontade. Então, veja bem, cada alma é um foco de vontade. Cada alma. Muito lindo, né? Por quê? Porque a alma tem a ressonância de Deus dentro dela. Então, se a alma for consciente disso, ela vai deixar Deus agir por ela. Nós fizemos um estudo aí que Jesus falou que quando você tiver que falar, Deus vai falar por você. Então, nós somos focos, né? Movidos, motivados por essa beleza, né? Que é a nossa potência divina em ação. Então, é isso que nós temos que analisar, sabe? Com muito cuidado, com muita força, para que a gente esteja, né? Muito centrado dentro daquilo, né? Que é preciso ser feito. Certo? Aí, então, a alma humana, né? Ela é fecundada pelo Espírito Divino, e o que importa, acima de tudo, é de compreender isso, de sabermos isso, e fazer disso algo que seja muito extraordinário para todos nós. Vendo? Então, o que importa é isso, né? No domínio psíquico, e nenhuma força permanece estéril quando se excede de maneira constante, visando alcançar um desígnio conforme ao direito e à justiça. O que se dá com vontade é o que se dá com vontade. Ela pode agir tanto no sono como na vigília. Olha só, porque a alma é valorosa, que para si mesma estabeleceu um objetivo, procura-o com tenacidade em ambas as fases da vida. Né? Vejam vocês, né, que coisa impressionante que é isso. Você já tinha parado para pensar nesse negócio? Do quanto você pode fazer pela vontade orientada, né? Por essa vontade cada vez mais produtiva, cada vez mais em busca deste bem maior que somos cada um de nós. Né? Você já parou para refletir sobre isso? Sabe? Vamos pensar muito nisso que nós estamos estudando, sabe? Para que a gente possa, né? Sabe, fazer melhor. O quanto a gente puder fazer melhor. O quanto estivermos em condições de fazermos melhor. Sabe? É isso que nós precisamos de buscar dentro desse contexto, né? de crescimento para Deus. Né? Então, minha gente, está ele aqui dizendo, né? Olha, vamos pegar esse slide aqui, olha, pela vontade criadora dos grandes espíritos, acima de tudo, do Espírito Divino, uma vida repleta de maravilhas desenvolve-se e se estende, de degrau em degrau, até o infinito nas profundezas dos céus. Vida incomparavelmente superior a todas as maravilhas criadas pela arte humana e tanto mais perfeita quanto mais se aproxima de Deus. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germina, talvez ficasse deslumbrado em vez de se julgar fraco e temer o futuro. Compreenderia a sua força, sentiria o que ele próprio pode criar lá no futuro. Você vê essas galáxias, né? Essas representações aí desses trabalhos imensos que a gente fica tendo conhecimento que estão no universo. E não muito longe aqui nós, né? O nosso mundo aqui. Maravilha esse mundo, né? Ele foi todo montado, gente. Ele não existia, não. Uma vez, lá, um dia qualquer, ele começa a existir pela vontade dos espíritos superiores, pela vontade de Jesus. Então, é isso que nós vamos fazer um dia. E pela vontade você muda muita coisa na sua casa, né?
eu quero mudar esse móvel de lugar, eu quero fazer uma outra situação, e a gente vai fazendo então. Então, cada alma é um foco de vibração, né? Uma sociedade é um agrupamento de vontades, que quando estão unidas, concentradas, né, no mesmo fito, vão constituir o centro de forças irresistíveis. As humanidades são focos ainda mais poderosos que vibram através da imensidade. Pela educação e exercício da vontade, certos povos chegam a resultados que parecem prodígios. Veja que você que interessante que é isso, né? Então, uma alma é um foco, uma sociedade um foco maior, né? E as humanidades focos ainda maiores. Então, quando isso é dirigido para o bem, olha, a coisa fica muito complexa, né? E ela fica muito interessante. E fica muito potente também. Vamos fazer parte disso. Vamos todos nós buscar estabelecer a vontade do Cristo aqui no planeta, que é de trazer para cá o reino de Deus? Vamos unir nessa vontade? Então, porque querer é poder. Ele vai dizer que o poder da vontade é ilimitado. Ilimitado. O desejo não. O desejo morre ali quando a vibração não compensa. O desejo é aquela coisa pequena, né? De baixa frequência. A vontade é de alta frequência. Por isso que ele é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer as suas forças. Né? Sente crescer as suas forças, na razão dos seus esforços. Sabe que tudo que de bem pode desejar, há de mais cedo ou mais tarde trazer para ele, né, a atualidade, né, e ou na série das suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste, que a fé transporta montanhas. Então, veja você que coisa interessante, né? Estamos todos aqui nesse projeto evolutivo, onde nós podemos trabalhar vontades ou não, depende de mim. Se eu prefiro os desejos, aí são mais rápidos, né? São menos trabalhados, são menos polidos. E pode me trazer aí algumas consequências, né? Meio que dramáticas. Eu tenho o desejo de sair com uma pessoa, mas eu não tenho nada a ver com aquela pessoa, só um desejo mesmo, acho bonita, né? Então, vou sair. Quando termina tudo, posso ficar, você pode ficar meio assim, desiludido, desiludida, porque não houve uma compensação energética. Então, o desejo nem sempre pensa nisso, em compensações fluídicas, vibracionais, enquanto a vontade não. Por ela ser bem elaborada, ela vai cada vez mais trabalhando em nós essa coisa do vamos fazer certo? Vamos ver se isso de fato é interessante, se isso de fato constrói alguma coisa. Essa é a diferença do desejo e da vontade, né? Então, dando sequência aqui, né, aos nossos trabalhos, aos nossos estudos aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer para assim. Então, aqui está. A fé transporta montanhas. Tá bom? Bom, minha vontade chama-me para frente. Sempre para frente. Cada vez mais conhecimento, mais vida, vida divina. E com ela conquistarei a plenitude da existência. Olha que lindo, gente. Pela vontade eu conquisto a plenitude da existência. Já pensaram nisso? A diferença de vontade e desejo? E a possibilidade da vontade enquanto abnegação aos vícios. Abnegação ou negação aos vícios, criação de virtudes. É um caminho, meu amigo, minha amiga, que a gente pode fazê-lo, realizá-lo com propriedade, com soberania, né? Você quer isso? Já pensou seriamente se é isso que você quer? Com a vontade eu conquistarei a plenitude da existência, né? Eu vou construir uma personalidade melhor, mais radiante e amante. Só que esse amante está ligado ao campo do amor pleno que vem de Deus. Não esse amante transitório, né? Esse amante
que exige do outro aquilo que o outro, às vezes, não pode dar. Não, é o amante ligado ao amor pleno. Então, me torno amante da vida. Tudo para mim é bom, é ótimo, porque, mesmo que não atenda aos meus interesses atuais, ele está me potencializando para o entendimento do circuito da vida, dos volteios da vida. Quando nós começamos a entender os volteios da vida, a gente começa a dialogar com a vida e começa a perceber que ela quer sempre o nosso bem, mesmo que para isso ela nos contrarie. Às vezes você fica contrariado ou contrariada com alguma coisa e você não analisa que aquilo é para o seu bem. Aí você fica triste, fica rebelde, né? E fica, lembra, fazendo aquele monte de gritos desnecessários, de reclamações, de queixas. Dá uma analisada, que às vezes você vai entender, pode entender, que aquilo foi para o seu bem. Sair para sempre do estado inferior do ser ignorante, né? Inconsequente do seu, inconsciente do seu valor e poder, para afirmar na independência e dignidade da minha consciência, e estendo a mão a todos os meus irmãos, dizendo-lhes: despertai do vosso pesado sono. Então, Eleoderi agora está nos chamando para o quê? O despertamento da consciência. Nossa consciência tem níveis, né? Tem o sono sem sonhos, que é só sobrevivência, só como, dormo, faço um servicinho lá bem simplesinho, né? E quero ter muitos benefícios, porque, afinal de contas, eu estou trabalhando para você, né? Na verdade, eu trabalho para mim, não é para ninguém. Depois vem o sono com sonhos, aí já é mais mágico, né? Eu fico sonhando que isso, que vai acontecer, que não sei o quê. Aí só vive de sonhos. Depois vem o despertamento. É esse ponto que nós temos que chegar. Esse despertamento para a realidade. Não tem aquele texto choque da realidade? Quando eu desperto para a realidade, eu não tenho mais choque. Eu vivo a realidade. Né? Então, despertai do vosso pesado sono, que ele diz. Né? Rasgai o véu material que vos envolve e aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências da vossa alma e a utilizá-las. Veja que interessante, né? Nossa alma é imortal, nossa alma ela é estruturada dentro do divino, a gente não sabe disso. Aí a gente fica peregrinando, né? Suplicando misericórdia no lago das lamentações. Não é assim? Bom, a proposta é que não sejamos mais assim, não é? Dirigi incessantemente o vosso pensamento para essa verdade. Podeis vir a ser o que quiserdes. E sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Então, ele já trabalha agora a filosofia com a ciência. Então, tudo é vontade de realizar. Quando os cientistas buscam um conhecimento nos seus laboratórios, eles fazem pela vontade. A vontade de entender aquilo, a vontade de realizar aquilo. Quando o filósofo começa a fazer suas análises, é pela vontade. Quando os operários começam a trabalhar numa construção, é pela vontade. Quando todos nós nos reunimos para estudar a doutrina espírita, é pela vontade. Então, pela vontade, nós vamos fazendo a coisa acontecer. A princípio, essa vontade é pequena, né? Ela é muito limitada e, além de tudo, ela é muito exigente. Eu só posso 1 hora, eu só posso um dia na semana, eu só posso isso. Então, essa vontade é meio limitada. Mas, de repente, a gente vai aumentando esse potencial, certo? Quando tiverdes conquistado esse domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, e nem as doenças, e nem a morte. Tereis feito de vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Olha que lindo, né? É esse o nosso destino, né? É essa a nossa força, é isso que nós temos que buscar. É isso que nós temos que analisar, sabe? Aí perguntar, eu quero realmente isso? Eu ainda sou daquele ou daquela que gosta de ficar lamentando as coisas, lamentando a vida. Né? Então, eu tenho essa vontade, está dentro de mim. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde fica a vontade no ser humano. E aí, o que nós vamos fazer com isso?
Pensa bem. Né? Qual é a minha vontade? Não desejo. Qual é a minha real vontade? Porque a vontade, eu vou ter que criar, né, uma estrutura para que ela aconteça. Qual é a minha busca de estruturas? Né? Não tem as torres, né? Essas torres que protegem, né? Que alumiam. Né? Então, o que é a construção da minha torre? Eu quero ver aonde? Mais alto. Né? Uma torre como se fosse uma consciência com aquele farol, né? Buscando a verdade, buscando conhecer o que está em torno. Então, o que eu quero nessa busca? O que eu quero? Percebe? Está posto, né? Como diz a mesa, o banquete está posto. A gente sabe, você quer banquetear com tudo isso, né? Bom, aí nós vamos agora trabalhar o coração segundo os hebreus. É um trabalho bem interessante, que os hebreus sempre falavam para as pessoas um tal de lebebe. O que é lebebe? Lebebe é coração. E o coração está sempre escrito na Bíblia, né? Tem mais de 700 citações de coração. Jesus falou, né? Vossa boca fala os que está cheio do nosso coração. Tem outras citações, né? Dentro de Samuel, de Reis, de outros, de Salmos, tem muitas coisas coração. O que é esse coração? Então, essa figura aí, parecida aí um coração, né? Isso aí é o átomo primitivo. Ele tem que ser assim, porque as energias circulam com mais facilidade nessa estrutura, né? Ela vai, faz esse volta, vai. Então, o coração, ele está em todas as partes que você pensar. Por exemplo, se você tirar teu pescoço, teus membros, você vira um coração, né? O seu corpo parece um coração, a sua cabeça parece um coração. Por quê? Porque as energias circulam melhor assim nessa sequência. Tá certo? Então, lembra da questão 540 do Livro dos Espíritos? Que o arcanjo começou pelo ato primitivo? Ou seja, o espírito vai passando por essas apropriações de energia, de expansão de energia, dentro daquilo que dá condições para ele. Chegando no homem, essa coisa aí pode crescer, porque dentro dessa estrutura energética, que a gente chama de coração, eu tenho várias coisas, como sentimentos. Né? Os sentimentos estão lá dentro do coração. Então, pode ser um sentimento positivo ou negativo. O negativo é o que crio, eu distorço o positivo. Não existe. Deus não fez sentimento negativo, eu que distorço. Às vezes, ele me dá uma alegria de me tornar livre de uma determinada situação. E eu fico triste porque eu tenho que sair daquela situação. Assim sucessivamente. Né? Então, é preciso que a gente tome cuidado, porque às vezes eu estou unido a uma coisa que isso é muito importante para mim. Aí eu faço a desunião daquilo e vou viver a deriva, porque aquela união é importante para mim. Né? Às vezes, eu estou num lugar onde todo mundo trabalha a fé, mas eu duvido. Eu estou distorcendo a fé pela dúvida. E assim sucessivamente. Então, eu distorço aquilo que é positivo. Então, o sentimento distorcido para o negativo, ele gera pensamentos, palavras e ações negativas. Okay? A outra coisa que tem é o desejo, que a gente falou muito sobre ele. Né? Ainda está dentro de nós isso aí. Precisamos de domesticar esse bichinho aí. Transformá-lo só em vontade. Né? E a razão é a minha parte de discernir, a tua parte. Então, você vê, você analisa, você busca o entendimento daquilo. Isso é a razão. Então, está dentro também dessa estrutura linda, dessa energia que circula nesse circuito fechado aí que a gente chama de coração. Então, veja quanta coisa tem nesse circuito, né? E tem a vontade que nós falamos o tempo todo aqui. Temos essa vontade também. Então, está tudo dentro de nós. O que você deseja? O que você quer? Você quer desejo ou você quer vontade? O desejo geralmente distorce o sentimento. A vontade analisa o sentimento. O desejo, ele impede o raciocínio próprio, né, daquilo que a razão pega. A vontade permite que a razão analise com mais tranquilidade. É isso aí. Não foge disso. Né? Bom, aí, meu amigo, minha amiga, temos Deus também.
dentro de nós. Nós somos um templo, né, de Deus. Então, no momento em que eu entendo isso, eu passo a conviver com ele com mais intensidade. Porque eu tenho essa vontade. Essa vontade se estabelece em mim. Então, eu já não sou mais um ser flutuante nas improbidades da vida. Não, eu sou alguém agora dirigido, né, pela potência suprema que é Deus. Entende? Bom, aí está, né? Eu estou aqui dentro dessa estrutura, eu tenho que buscar essa potência da alma, segundo conta Leon Denis, que a maior potência da alma é a tua vontade. Então tá aí, a vontade me leva a quê? Me leva a entender e a viver e a conviver com o nosso Pai. Não é? Bom, eu fico muito feliz, sabe, de estar trabalhando isso, de estar estudando isso, de estar aprendendo isso. Isso é um aprendizado, sabe, que assim, a gente não tem preço um negócio desse. Não tem. A gente vai se potencializando o tempo todo para essa estrutura do divino que somos. Então, vamos tirar isso do místico. Não tem místico. O místico é quando eu não entendo. Quando vem uma proposta superior, eu não entendo aquela proposta, eu chamo de místico. Não tem mais isso. Agora eu posso trabalhar com toda tranquilidade, entendendo a grandeza daquilo que a espiritualidade coloca para nós. Eles estão nos chamando. Eles estão em planos superiores. Com a doutrina espírita, o que eles fizeram? Eles falam assim, vem cá. É como se fosse uma rede, né? Vem. Faça de tudo para você entrar nessa rede do conhecimento, da vontade superior, para você vir. Ficar aqui com a gente, trabalhar com a gente, aprender com a gente, que isso aí é muito simples que você está fazendo aí. Você pode fazer sim, mas, acima de tudo, tenha essa vontade de produzir para o seu próprio bem. É o nosso estudo de hoje. Eu espero que você tenha ficado feliz, como eu estou de ter feito esse estudo. Realmente é muito interessante. Opinião espírita segundo Leon Denis. Quanta coisa, né, se viu hoje. E aí o livro, você já sabe, é o problema do ser, do destino e da dor. No capítulo As Potências da Alma. Pode pegar lá, pode ler, e você vai cada vez mais se inteirar. Mas vai lendo e analisando, tá bom? Muita paz para você, muito obrigado por este momento juntos, né? E que a gente possa ter outros momentos, outras possibilidades juntos, em nome do Senhor Jesus, que é que nos dirige. Em nome de Deus, nosso Pai, que é que nos cria e nos conduz. Até o nosso próximo momento juntos. Fiquem com Deus. Muita paz para você, para sua família, para todos que você ama. E para todos que estão ao seu derredor. Até. Como é importante conhecermos e refletirmos a respeito da opinião de grandes ícones da luz. Obrigada por estar conosco nessa jornada de conhecimento. Esperamos você na semana que vem para mais uma Opinião Espírita.